Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento? Graça e paz a todos, que Deus abençoe vocês. E hoje os corajosos estão aqui. Diga assim: eu sou um corajoso. Ou uma corajosa, né? Com esse frio vocês são muito corajosos, realmente, né? Mas é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém, queridos? Eu quero, dentro da nossa série, hoje eu agradeço a Deus, não sei se o pessoal de lá está conectado, mas hoje eu agradeço não estar pastoreando na Serra Gaúcha, né? Que bom que eu não estou em São José dos Ausentes, que era bem difícil naquela época, quando chegava essa época de tempo que eu tocava violão, os dedos estavam congelados, empedrados. Meu Deus, era muito frio. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, obrigado, José. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero dar uma introdução à série que nós estamos falando sobre o poder da fé. E eu quero dar uma introdução de algo que Deus tem falado no meu coração nesse tempo, que diz o seguinte, preste bem atenção nesse texto de Paulo. Vamos ler a partir do verso 4. Verso 4. Diz assim: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Eu sempre saliento isso, esse Espírito aqui, letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Quando é com letra minúscula, está falando do Espírito humano. Amém, gente? Para que vocês entendam isso. 5. Agir desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana. Mas aonde? Aonde? No poder de Deus. Agora eu vou mudar a minha tradução, eu quero usar uma mais antiga. Riane, não precisa trocar, pode deixar aí. Mas eu quero colocar a versão Ara, que eu gosto mais. Olha o que diz o verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, o que? Humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu gosto muito desse texto, e eu me lembro que logo na nossa juventude, né, a gurizada hoje, quando a gente usa essa linguagem, eles juventude. Sim, a gente era do grupo da juventude da igreja, né? E na minha juventude eu tive o privilégio de participar e conhecer o pastor Isaías Figueiró, que é o pastor da Encontros de Fé. Tem uma Encontros de Fé, uma não, acho que 2 ou 3 aqui em Alvorada. E é um pastor que é uma referência. Você que não conhece, é uma referência. Falar desse homem de Deus que foi e ainda não morreu, né? Embora já está com seus 66 anos. Mas um avivalista. E quando nós falamos um avivalista, muita gente acha, mas o que significa isso? Um homem que foi levantado por Deus aqui no estado, há 30 e poucos anos atrás, de uma forma tão extraordinária, debaixo de uma unção que Deus derramou sobre a vida dele, onde muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram curadas, um negócio extraordinário. Talvez até alguém de vocês que esteja me assistindo ou aqui, já até fez parte da Igreja Encontros de Fé. E é um ministério que em todos esses mais de 30 anos, eles são mais de 70 congregações na região metropolitana, contando, eu acho que com Serra e Litoral, são mais de 70 congregações hoje. E eu tenho amigos que são pastores lá, amigos próximos que estudou comigo na faculdade. E
E por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. E na minha época, na minha juventude, eu experimentei esse poder de Deus, esse mover de Deus. Amém, gente? E quando eu estou falando desse poder de Deus, de você ver cego vendo, paralítico andando, pessoas sendo curadas de tudo que é tipo de doença na igreja, pessoas sendo libertas de demônios. E isso me tocou de tal forma, porque eu fui realmente ter um senso de confirmação do chamado de Deus lá pelos meus 18 anos de idade, para 19 anos, quando depois aos 17 anos eu tive essa confirmação, esse negócio começou a queimar no meu coração, que eu poderia ser um pastor, um líder espiritual, enfim. E aos 18, 19 anos eu fui ungido pastor. Eu vou fazer 49 anos no mês que vem, então vai fazer 30 anos que eu fui ungido pastor, imagina. Daqui a um pouco eu já estou com 60 anos. Fazem 30 anos que o reverendo Roberto Teles me chamou numa noite de domingo, botou um cálice sobre a minha cabeça. Vai fazer 30 anos isso, gente. E eu fico pensando, meu Deus, como o tempo passa. Mas o que me cativou, e eu não queria aquilo, mas foi uma vocação, um chamado. E eu me lembro que quando eu participava das cruzadas, trabalhei naquelas cruzadas, via aquelas pessoas debaixo daquelas lonas, um mover de Deus, um negócio tão sobrenatural. Aquilo me cativou de uma forma. Depois, na nossa igreja sede, na Sertório, Marcelo Jamal, um mover de Deus, gente, um negócio extraordinário. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, mas isso está mudando, quero dizer isso para vocês. Essa onda está passando, está vindo uma outra onda novamente. Uma onda de poder até que venha a consumação dos séculos. O que Paulo está dizendo aqui, nós estamos falando do poder da fé. O que é o poder da fé? Semana passada eu trouxe um texto e eu relatei para vocês algo baseado lá em Marcos 22, 24, Mateus 17, a história daquele pai que chega para Jesus com seu filho endemoniado, possuído por um demônio, por um espírito maligno, se jogava no fogo, se jogava na água, e ele chega para os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Então Jesus entra em cena e repreende aquele espírito imundo, devolve o garoto para o seu pai. Jesus exorta os discípulos de uma forma muito dura, e ele diz: até quando eu vou ter que ficar com vocês, geração incrédula? Então o pai ficou abismado com aquilo que aconteceu. Depois, no final, depois que o menino tinha sido liberto, os discípulos vieram e perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus disse: porque existem castas de demônio, ou espécies de demônios, que só saem com um jejum e oração. E 2 pontos que eu falei que eu ia concluir a mensagem, a segunda parte da mensagem é hoje. Eu falei semana passada sobre 2 coisas, 2 estados da fé. Primeiro, a fé dos discípulos que foram chamados por Jesus de geração incrédula. Andavam com Jesus, mas ainda assim eram incrédulos. Irmãos, entenda o que eu vou dizer para você. Você tem autoridade no nome de Jesus para curar os enfermos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho para as pessoas. Você está entendendo? Você tem essa autoridade. E o que eu falei semana passada, que essa autoridade foi ensinado na igreja. E eu digo isso, foi ensinado de uma maneira errada, mas não de uma maneira maldosa. Porque, por exemplo, às vezes eu passo aquilo que foi me passado. Então vocês vão entender o que eu estou dizendo, não estão com má intenção. Mas eu cresço num ambiente, como muitos cristãos, que a gente tinha a figura do pastor como alguém que é uma autoridade constituída por Deus. Amém, não tem nada de errado disso, está certo. Mas a questão é o quê? Nós fomos chamados, nós cantamos aqui, em meu nome, não é no nome do pastor A, B ou C, da igreja tal, da igreja A, B ou C, em meu nome, em nome de Jesus, você é um discípulo de Jesus.
Quando nós retornarmos para as células, quando nós retornarmos para as casas, no segundo semestre agora, com os nossos grupos menores, a gente está ansioso por isso. Nós vamos trabalhar muito forte nisso, trazendo algo para você, o que você pode ser usado por Deus. Imagina se você, de repente você tem um vizinho teu, que precisa de ajuda. Aí você não ajuda ele, porque você acha que você tem que levar o pastor lá para orar por ele. Você pode orar. Isso nós não estamos nos eximindo disso, não é isso, irmãos. Mas você pode fazer isso. Isso eu vi na vida da minha mãe. Eu vi isso na vida da minha avó, que fazia isso. Na vida de muitas irmãs da nossa igreja, que eram uma força motriz na época, que saíam orar de casa em casa. E aí o que eu quero dizer para vocês, que hoje nós estamos num tempo em que nós estamos muito mais preocupados com luzes, telão de LED, câmeras, isso ou aquilo, e nós esquecemos do poder de Deus, o poder de Deus que transforma pessoas, o poder de Deus que conecta pessoas ao verdadeiro evangelho de Jesus. Antigamente não se pregava com um tablet. Não tem nada de errado nos dias de hoje pregar com um tablet. Até porque a visão, né? Então aqui eu posso fazer assim com a letra, né? Quando a gente esquece o óculos. Mas não é sobre isso. Não tem pecado nenhum a gente ter luzes. A nossa igreja é preta. Irmãos, pós-pandemia, a igreja, na realidade não pós-pandemia, mas na pandemia, eu digo pós-pandemia porque deu uma virada na igreja no mundo. Tu imagina vocês, nós vivemos isso como igreja. Hoje eu chegava aqui e eu estava pensando nisso, sabe? Me deu um insight assim quando eu entrei aqui, o pessoal está da backstage, está ali preparando tudo. Eu me lembro na pandemia, quando veio a pandemia, em março de 20. Nós na Maringá, que era um ginásio grande também, cheguei lá e fiz o último culto numa terça-feira. Imagina, nós estamos aqui num lugar que pode caber quase 1000 pessoas aqui. A gente não tem isso de cadeira, mas cabe, tem muito espaço. E eu me lembro que eu cheguei naquele ginásio, que era um culto que se reunia 150, 200 pessoas na terça-feira. Nós trabalhávamos com células, com os nossos pequenos grupos. De repente eu disse para o pessoal: gente, hoje é o último culto nosso presencial. Nós não tínhamos uma estrutura de backstage, como a gente fala hoje, né? Nós não tínhamos câmera. E eu me lembro muita gente chorando: pastor, o que vai acontecer? O final do mundo. Primas nossas, Jaque, meu primo, é o final do mundo. Falei: não sei se é o final do mundo, só sei que tem uma pandemia e a gente não pode. Gente, me deu uma tristeza o negócio. Eu fui para casa, eu morava bem pertinho da igreja. Fui para casa, falei: tá, e agora? O que eu vou fazer? Me lembro que eu cheguei em casa e falei com 2 meninos, né? Meus filhos, um com 15 e outro com 16 anos. Falaram: pai, vamos transmitir pelo Facebook. Benditos meus filhos. Vamos fazer pelo Facebook. E começamos pelo Facebook. Porque eu não sou da geração tecnológica. A gente não é. Imagina os meus pais e os meus avós que já se foram. Depois, olha, eu descobri que dá para a gente ir para o Instagram. Fomos para o Instagram. E lá estávamos nós nos reunimos, então os músicos, né? E ali começou as lives. E levamos a igreja durante um bom tempo, assim, até que tivesse a flexibilização. Então por isso que veio essa onda de igrejas de parede preta, porque por causa de transmissão. Então quando você vai no cinema, você não vê paredes brancas no cinema, é ou não é verdade? Por quê? Porque o foco é transmissão. Você vai lá para ver o quê? As paredes? Não, você vai lá para ver o filme. Então o teu foco está lá. Então hoje nós estamos ao vivo num canal do YouTube, porque nós temos mais de 1000 inscritos. Amém, gente? Eu estou explicando para vocês isso. Olha que interessante. Só que qual é o alcance disso? A gente não sabe quem está nos assistindo. Como já aconteceu, pessoas de outros países no domingo à noite que estão na Inglaterra. Outro dia tinha um outro país que eu não lembro o nome. Eu estou aqui conectado, estamos assistindo.
A gente não sabe o alcance que isso pode atingir. Alguém pode ser curado do outro lado do mundo. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, falando sobre fé, voltando aqui, nós não estamos desprezando a estrutura, mas a estrutura ela serve para nos servir, para nós trabalharmos em cima disso. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos conhecer o poder de Deus. E aqui, a primeira fé era de discípulos que andavam com Jesus, mas não conseguiram expulsar o demônio. Segundo, a fé do pai do menino, uma fé sincera, que reconhece a sua limitação, mas busca ajuda no meio da sua incredulidade. Olha, Everton, que forte isso. Uma fé sincera de um pai, no meio da sua incredulidade, que diz: Jesus, socorre o meu filho, socorre o meu filho. Ele está aqui se jogando no fogo, se jogando na água, está aqui possuído por um espírito maligno, e Jesus vai e expulsa o demônio. E aí o que nós cantamos é o que nós somos chamados para fazer em meu nome. Nós temos essa autoridade, nós temos essa autoridade, amém, queridos? E aí Paulo, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo ele está trazendo uma explicação tão poderosa, aonde ele está dizendo, irmãos, aqui ele está em Corinto, ele está onde? Território grego. E o território grego, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o berço da sabedoria é a Grécia. Então, onde grandes homens, filósofos, Aristóteles, Sócrates, grandes vultos da sabedoria humana, então entenda, Paulo está num território grego, onde a sabedoria daqueles caras era de um nível altíssimo. Só que Paulo, ele conheceu o que? A sabedoria do homem, mas o poder de Cristo Jesus, que transformou a vida dele, que mudou a vida dele. Um homem que executava ordens do Império Romano, entrava nas casas, arrastava cristãos, açoitava cristãos. De repente, ele recebe um mandato: você vai até a região de Damasco, e você tem que executar uma ordem. Então Paulo pega e vai. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala que ele estava montado num cavalo. Talvez sim, mas talvez não, não sei. Eu só sei que ele teve um encontro a caminho de Damasco. Ele teve um encontro. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus. Eu entendo hoje, quando eu vejo um satanista, quando eu vejo hoje gente falando, detonando Deus ateu, eu fico, sabe o que eu penso? Eu penso em Paulo, eu penso assim: será o próximo que Deus vai pegar. Porque os que mais perseguem o Evangelho são aqueles que Deus pega. E esse aqui é um exemplo de um cara que dizia: eu odeio cristãos, eu vou matar vocês. E Jesus pega ele no meio do caminho de um mandato. A sua vida muda para sempre de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa. E ele se torna o quê? De um perseguidor, o perseguido. Ele se torna o maior dos apóstolos. Irmãos, nós temos, de todas as epístolas, se eu não me engano, 13 ou 14 são de Paulo, a maioria todas é dele. E aqui ele está dentro de um contexto grego, e ele diz o seguinte: olha isso, vamos para o versículo 1. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, isso aqui é uma carta. Não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que quando estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Aí ele vem e diz: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Agora eu estou lendo na NVT, né? E em vez de usar argumentos persuasivos, me firmei aonde? No poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ficamos aqui. Sabe o que isso quer dizer? Eu posso vir aqui, nós pastores aqui, o time pastoral da igreja, irmãos abençoados, nós não fomos chamados para vir aqui filosofar para a igreja, para a congregação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
E hoje nós temos tantos filósofos na internet, tanta gente falando um monte de coisa. Muita gente está se apegando à sabedoria humana e não no poder de Deus. Nós precisamos voltar a ver a manifestação do poder de Deus na vida da igreja e fora da igreja. Amém, queridos? E isso eu não estou dizendo que todo culto você tem que cair e rolar embaixo dos bancos, não é isso. Mas é quando você entende o poder da palavra que te transforma de dentro para fora, mas a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus. Para aqueles que estão lá fora, é loucura. Que isso, esses caras estão ficando tudo maluco, é uma lavagem cerebral. Não tem nada de lavagem cerebral. O Evangelho é o poder de Deus. Eu já contei uma história muitas vezes, que quando criança, nós estávamos num churrasco de família, e a minha mãe, ela sofria muito. A minha mãe vem de uma família, imagina, uma família alemã, de origem alemã, polonesa, uma mistura. E muitos dos seus irmãos debochavam da minha mãe, passavam um copo de cerveja na cara da minha mãe, e diziam: você não é a crente. A minha mãe foi a primeira que se converteu daquela família. E aquela família, a família da minha mãe, acreditava numa cigana, numa cartomante. Eram envolvidos com magia. Muitos dos seus filhos usavam algumas coisas como pseudo segurança e garantia. E eu me lembro, eu ficava muito triste com aquilo. Eu via a minha mãe chorando, voltando para casa, como a gente pequeno, eu e a minha irmã, que é a pastora Jaque, se você não sabe. Nós temos 4 anos de diferença. E a minha mãe voltava chorando no ônibus, e eu via a minha mãe muitas vezes orando e chorando por toda a sua família. 3 horas da manhã orando por toda a sua família. Mas a matriarca se converte, a minha avó se converteu. Minha tia se converteu. E tem um outro tio meu mais novo se converteu. Escute que e tem um outro que está aí na igreja. E falta 2. Mas eu vi muitas vezes a minha mãe chorando. Mas aconteceu uma situação. Um dia nós estávamos no churrasco de família, em um bairro na cidade de Sapiranga, a 68 quilômetros daqui. E de repente, você sabe o que aconteceu? Nós estávamos prontos a sentar à mesa para comer um churrasco em família, e uma legião de demônios entra no corpo de uma mulher, e essa mulher começa a quebrar uma casa de madeira do lado da casa do meu tio. Começa uma gritaria, e eu me lembro da minha mãe dizendo para mim, eu já tinha meus 12 anos de idade, 13, já era batizado, ela disse assim: isso é demônio. A minha mãe falou isso. Eu me lembro como se fosse hoje isso. Isso é demônio. E a minha mãe começou a ficar angustiada, e a minha avó já era convertida, e ela disse para minha avó, e de repente o meu pai estava naquele churrasco, eles foram para o outro lado, os tios meus que debochavam dela ficaram com os olhos desse tamanho, eles foram para o outro lado da cerca, pediram permissão, entraram na casa, e a minha mãe colocou a mão nessa mulher, meu pai ajudou, pegaram essa mulher e levaram até uma congregação da Assembleia de Deus, que era do outro lado da rua. O pastor morava perto. O pastor veio, abriu, era uma igrejinha de madeira pequenininha, levaram aquela mulher para dentro daquela congregação da Assembleia de Deus, e o pau comeu, não o seguinte, bater na mulher, né, gente? O fogo, né? O pau comeu, que diz o pastor Canuto, né? Não, eu digo no demônio, né? Não na pessoa. E eu me lembro que nós começamos a orar, minha mãe orando, meu pai segurando, aqui até o meu tio incrédulo segurou. E aquela moça foi liberta. Gente, foi uma loucura, ela vomitou a igreja toda, foi um negócio, ela foi liberta. E a minha mãe disse: olha, vocês têm que cuidar dessa mulher e tal, e o pastor ali já ficou encarregado de conectar ela. Aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. Existem momentos que nós vamos ter que ser sábios. Você não vai chegar gritando, por exemplo, você não vai chegar gritando num órgão público: todos vocês aqui estão cheios de capeta. Não é o momento para isso. Mas vocês podem dizer: olha, existe alguém muito poderoso que pode mudar a vida de vocês. Mas vai ter momentos que nós vamos ter que entrar com o pé na porta e dizer: sai em nome de Jesus, solta essa vida agora, recebe o toque do Espírito Santo, recebe o milagre, recebe a cura. Deixa eu falar algo para vocês como testemunho.
no domingo. E não estou falando isso para que você, nossa, não. Irmãos, entenda, nós precisamos entender que os dons estão presentes na vida da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está aqui. Então nós precisamos ser uma igreja madura para entender o quê? Que os dons se manifestam para cooperar com a igreja. Amém? Então, aquela moça que Deus trouxe uma palavra de conhecimento e de ciência, ela estava no culto. A moça que queria tirar a sua vida no domingo. E ela nos procurou a pastora no final do culto, e ela estava aqui, ela disse, eu não sei, eu estou há pouco tempo aqui, e eu não sei como que vocês sabiam do que estava acontecendo na minha vida. Mas ao mesmo tempo, não quer dizer que outras pessoas não estivessem passando por um espírito de sendo rodeadas por um espírito suicida. Mas a pessoa a qual, a morena, de pele clara, de cabelo, como foi descrito, ela estava aqui. E você sabe por que Deus faz isso com alguém que está começando na fé? Para dizer para essa pessoa, eu te amo. Eu te amo. Eu te conheço. Vocês querem um exemplo disso na Bíblia? Zaqueu. Zaqueu. Ele tomou um susto quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. Zaqueu ficou apavorado. Ele ficou perplexo quando Jesus falou isso. Zaqueu, desce depressa. Poxa, ele me chamou pelo meu nome. Embora hoje a gente vê tanta palhaçada, tanta coisa, tanta loteria, né? Tanto ponto no ouvido. Meu Deus, mas o Evangelho continua libertando pessoas. Continua curando pessoas. Continua trazendo algo tão poderoso para a vida das pessoas. Outro texto que eu acho tão fascinante, Atos, vamos aí na reta final, me deem mais alguns minutos, eu já estou encerrando, mais 10 minutos. Atos 3, olha Pedro e João. Atos capítulo 3, certo dia por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram no templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado, todos os dias era colocado ao lado da porta formosa para pedir esmola e quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O que aconteceu? Então Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. 8. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram o quê? Perplexos. Vocês sabem por que Deus faz esse tipo de milagre? Para deixar os incrédulos perplexos. Isso não é para trazer um ego para o coração do pastor, para dizer, nós somos X-Men. Não, é para dizer para o incrédulo, eu sou Deus. Eu estou aqui. Imagina, o homem chega e diz, Senhor, ajuda-me com o meu filho endemoniado. O Senhor diz, está aqui o teu filho. Sai demônio, sai. Claro que ele não disse em nome de Jesus, porque ele era Jesus, né? Ele só repreendeu, sai espírito maligno. Mas hoje nós em seu nome, né? Isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso. Esses dias eu chorava tanto, eu fui tão edificado. Eu repostei, eu contei isso semana passada, de uma bebê que não podia andar. Esse pastor é da República Dominicana, agora me fugiu o nome dele, um evangelista. Então ele pega a menina, está no colo do pai. Ele está falando em espanhol e tal, alguns vídeos têm uma legenda. E ele toca na menina e a menininha larga, a menininha começa a andar. Eu
Eu falei, Senhor, é nesse evangelho que eu creio. Irmão, senão nós vamos ficar ano e entrar ano, nós não vamos ficar aqui só com sabedoria humana. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus e a demonstração do poder. Para pessoas que vão chegar aqui arrebentadas, com seus casamentos destruídos, algumas endiabradas, cobertas de feitiçaria, outras com medo, temerosas. Mas o evangelho é o poder de Deus para libertar essas pessoas, para curar essas pessoas, para dar uma novidade de vida a elas. Aí você se converte, você aceita Jesus, você se batiza, você vai para a nova criatura, ou o DP, né, que eu... Despertar do propósito, me deu um branco, né? Depois você vai para o treinamento de liderança de células, de grupo de células, escola de crescimento, todo um trilho para que você possa crescer, se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus, para que você possa o quê? Alcançar aqueles que estão doentes, que estão feridos de alma. E, gente, esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja. Mário, eu estava vendo o culto Kids, o pessoal lá, né, no domingo, as crianças, no auditório 2 da igreja, que é um auditório menor, as crianças adorando um culto, adorando no domingo. Eu falei, meu Deus, não porque os pais estão aqui, Andressa e Jorge, mas o Pedro. Cada vez que eu olho para o Pedrinho tocando bateria, eu lembro do Daniel. Em 2009, todos os músicos da Seda foram embora. A gente já passou por cada luta já. Todos foram embora. E aí aquele garotinho do tamanho do Pedro, de cabelo ruivo, disse assim para mim, pai, eu quero tocar bateria. Eu falei, eu quero tocar bateria. A Débora lembra disso. E hoje ele é o ministro de louvor da igreja. Tudo passa, os anos passam, quem tem fruto permanece. Deus continua fazendo amanhã, depois nós não sabemos se o Pedro não será o ministro de louvor da Seda. É sério, gente, seja da Seda, seja de outra igreja, não é verdade, os frutos vêm, as coisas acontecem. Deus faz coisas extraordinárias quando nós estamos conectados com Deus. Ver as crianças adorando, no domingo lá no auditório 2, o Isaac estava tocando violão, alguém estava cantando, meu Deus do céu, é isso que nós queremos ver, a manifestação da glória de Deus. É isso, queridos, ver uma cidade alcançada pelo poder de Deus. Ter fé não é ter pensamentos de dúvida e de incerteza, é ter fé, de nós colocarmos o pé, repito, e Deus colocar o chão. Crer que Deus vai fazer algo extraordinário. Precisamos entender que a fé não é um simples sentimento positivo. A gente não pode confundir no meio de tanto positivismo, de teologia coach, isso, aquilo. Entenda, a fé não é um sentimento positivo, não é um simples sentimento positivo de que tudo vai dar certo. Ela é mais do que isso. É o acreditar que nós podemos tocar o impossível. Porque lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Como eu já contei para vocês, já orei num hospital por uma pessoa, virei as costas, a pessoa entrou em óbito. Eu me lembro uma época que o meu pai dizia para mim, meu Deus, não vai mais no hospital, todo mundo que tu ora morre. E foi vários uma época. Eu ia no hospital, orava, visitava, a pessoa morria. O meu pai disse, meu Deus, não vai mais no hospital orar por ninguém. Eu falei, meu Jesus amado. Mas em compensação, eu me lembro, eu era pastor na igreja, eu era pastor auxiliar e tinha um jovem, e eu tinha uma vontade, escute isso, gente, sabe qual é a vontade? A minha vontade era de pregar o evangelho. E eu cheguei para o meu pastor, eu era acho que líder de jovens naquela época, eu disse para o meu pastor, eu posso fazer visita no hospital? E o meu pastor disse, pode. Eu falei, o senhor deixa mesmo eu ir no hospital? Pode ir. E eu tinha um rapaz na igreja, eu falei, Cristiano, vamos comigo? Eu quero, ele era novo convertido, Everton. Vamos, Cristiano, vamos. E nós fomos no Conceição, gente. E eu me lembro que a gente levou um vidrinho de óleo ungido, né, para ungir os enfermos, como diz a palavra. E eu me lembro que a gente entrou numa ala do Conceição, e a gente orava e dizia assim, que Deus nos direcionasse.
ao quarto. E eu me lembro que aquele quarto que a gente entrou, tinha um homem deitado com um lençol branco, a sua esposa ou filha, não me lembro na época, fazia muitos anos isso. E ele estava com um tumor, ele estava aberto. E nós entramos, aquele quarto cheirava mal. E eu me lembro que nós entramos, parecia Paulo e Silas, mas era Leandro e Cristiano. E a gente entrou cheio de fé, 2 guris, 2 meninos, garoto, jovem. A gente pode orar por ele? Ela disse, pode. Quem é que vai negar a oração num momento de desespero desse? E eu me lembro que a gente pegou, a gente vai ungir ele com óleo e a gente orou. Depois a gente ficou sabendo que o quadro de vida daquele homem mudou. E tantas outras pessoas que nós oramos naquele hospital, toda semana a gente ia naquele hospital orar. Depois a gente ia no de clínicas, depois a gente ia no outro, a gente fazia isso por conta. E sabe o que eu vejo? Deus via a pureza do nosso coração. Nós não queríamos aparecer, nós queríamos ver o poder de Deus sendo manifesto. Essas coisas, elas vão para o nosso banco celestial. Porque Deus olha a motivação do nosso coração. Irmãos, nós somos um povo escolhido por Deus para avançar e levar o Evangelho a toda criatura. Há um grande despertar de Deus no mundo. Há um grande despertar de Deus no mundo. Alguns estão dizendo, a Europa, meu Deus, está em... Não, há grandes movimentos na Espanha, há grandes movimentos em vários lugares do mundo, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia. Deus está tocando na África já há muitos anos, Deus está fazendo um grande movimento. Nas Américas nem se fala. Mas claro que nos preocupa, né? Agora, nesse domingo passado, depois de domingo, houve uma reportagem na Record, e todos, desde domingo à noite, todos os canais, todos os veículos de comunicação, todas as redes sociais falando sobre a pesquisa que nós com o evangélico subimos no ranking nacional, a porcentagem. Mas o que nos preocupa é por que a corrupção continua. Eu quero dizer uma coisa para vocês, nós não podemos ser crente nominais. Eu vou explicar. No meu tempo de escola, o país inteiro era católico, só de boca. Tem gente que nunca foi numa missa, não sabe nem o nome do padre da paróquia da Piratini. Então tem muita gente dizendo hoje, eu sou evangélica, nunca entrou dentro de uma igreja, não conhece o poder de Deus. Conhecer Jesus é renunciar à velha criatura e dizer, eu quero mudar de vida. Irmãos, eu não estou aqui dizendo para você, te acusando, não é isso, mas é você dizer, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Sabe o que Ele vai fazer com você? Vai te tomar pela mão, você vai sentir um constrangimento tão poderoso através da obra do Espírito Santo. Você vai começar a olhar para dentro de você e você vai dizer, eu preciso ser transformado. E isso vai começar a mexer com a tua vida. E a transformação da tua vida vai tocar outras pessoas. Seja no teu condomínio, no bairro que você mora, na empresa que você trabalha. Meu Deus! Quem está entendendo diz amém. E eu encerro para nós orarmos. 2 Coríntios 4, verso 16, Paulo diz o seguinte: por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado cada dia. Verso 17. Pois estas aflições, escute isso, pois estas aflições, o que? Pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Verso 18. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver, elas durarão para sempre. Posso ouvir um amém? Entenda, nós não nos guiamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos.
Entenda, se coloque em pé no teu lugar, nós vamos orar nessa noite. Aleluia. Oh Jesus, eu quero orar pelo seu Arnindo Rapke. Hoje o seu filho que congrega aqui me ligou. Esse senhor mora quase na fronteira com a Argentina e ele está tomado de tumores. E eu quero orar pelo seu Arnindo Rapke. Quero orar pela Rebeca também, que é um bebê aqui da igreja, que vai ter que ficar mais ainda alguns dias internada no hospital. Ela está melhorando, mas ela tem que ainda ficar internada por questões de cuidado. Mas eu quero que você, nesse momento, talvez você está enfermo, talvez, a gente sabe que agora, esse período de inverno, muita gente gripada. Na verdade, a gente tem que se cuidar, realmente tem que se cuidar. Mas se você talvez está com alguém enfermo também, nós temos irmãos que estão em casa, que estão com influenza, muita dor no corpo. É uma época de muitas doenças, né, que atinge o sistema respiratório, pulmonar. Vamos orar, queridos. Vamos declarar. Pai, nós nesse momento, nós oramos pela Rebeca. Pedimos que Tu toque a vida da Rebeca, Senhor. Pai, que não haja nenhuma sequelas na vida desta criança, desta menina. E que todo esse período ainda que ela está sob cuidados médicos lá no hospital, meu Deus, que o quadro de melhora dela evolua rapidamente. Toca a vida dela e que ela cresça saudável para glorificar o Teu nome junto com seus pais. Senhor, eu oro pelo seu Arnindo Rapke. Ó Deus, todo tumor, todo câncer que tem se espalhado pelo corpo, nós oramos agora, nós repreendemos todo câncer, em nome de Jesus, seja nos rins, no pâncreas, no fígado, em qualquer região do seu corpo, até mesmo na sua cabeça, os tumores. Nós declaramos o Teu poder tocando a vida deste homem agora. Não importa a distância que ele esteja, lá na divisa com a Argentina, mas nós oramos e pedimos o toque do Teu poder. Senhor, toca-nos nesta noite, toca-nos as pessoas que estão na live conosco, que estão conectadas neste momento, que sejam tocadas pelo Teu poder, sejam alcançadas agora pelo Teu poder, em nome de Jesus. Não é por nós, mas apesar de nós. A você que está aqui dentro desse auditório nesta noite, tenha fé. Quando nós temos fé, nós tocamos o impossível. E isso não é só na área da saúde física, mas na área emocional, na área profissional, em tantas coisas, que nós podemos dizer: Senhor, eu creio que Tu podes fazer um milagre. E quando nós cremos, nós nos aproximamos de Deus. Nós conhecemos o Seu poder e nós somos transformados por esse poder tão poderoso. E a nossa vida, ela começa a mudar, a nossa vida começa a ser transformada. Pai, nós repreendemos a incredulidade, o medo, a depressão, todo espírito suicida, todo espírito de morte que ronda as pessoas. Nós declaramos a libertação, nós declaramos o poder de Deus, declaramos vida nova. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão em casa enfermos, alguns que estão assistindo, talvez deitados na cama, escutando, nós declaramos em nome de Jesus: recebe o toque de Deus, recebe a cura, recebe o Teu milagre em nome de Jesus. Aí no leito do hospital, em casa, nós declaramos agora: levante suas mãos, comece a orar, levante suas mãos e diga: eu creio no poder de Deus. Pai, nós estamos aqui num ambiente de fé nessa noite, falando do poder da fé, nós cremos nisso. Aleluia, aleluia.